Bom dia, estou aqui mais uma vez com a oportunidade de poder compartilhar mais uma pequena reflexão da parte do Senhor. Desta vez se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 14, que diz assim: Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Esse versículo ele fala a respeito de um milagre, de uma cura que Deus fez na vida de Naamã através do profeta Eliseu. Mas quem era Naamã? Naamã ele era o comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito estimado, ele era muito famoso, principalmente por conta das suas vitórias justamente contra o povo de Israel. Só que Naamã ele tinha um problema, ele era leproso. E um certo dia ele escuta falar de um profeta em Samaria, e que se ele fosse até esse profeta, com certeza esse profeta o curaria da sua lepra. Então Naamã ele se dirigiu à casa desse profeta que se chamava Eliseu. E quando ele chega de frente à casa de Eliseu, Eliseu manda simplesmente o seu empregado ir ao encontro de Naamã e lhe entrega uma palavra, dizendo que para que ele pudesse ficar completamente curado, bastava que ele fosse até o rio Jordão e mergulhasse por 7 vezes. Só que algo interessante que acontece é que Naamã, quando escuta aquele jovem, ele fica, ao invés dele ficar feliz, ele fica com raiva. Por conta do seu orgulho, ele fica indignado pelo fato de Eliseu não ter ido pessoalmente entregar essa mensagem. E Naamã, quando se dirigia à casa de Eliseu, ele já tinha até imaginado como seria o processo da sua cura. Ele imaginou que Eliseu sairia da sua casa, que Eliseu oraria a Deus, e que ele colocaria as suas mãos sobre aquela enfermidade e ele ficaria completamente curado. Só que não aconteceu da maneira que ele imaginava, porque Eliseu mandou simplesmente um portador da mensagem, mandou um empregado. E ele ficou com tanta raiva que ele decidiu voltar para a sua casa sem receber aquilo que ele veio atrás, que foi a sua cura. Só que no caminho ele encontra com seus empregados e ali ele relata o que aconteceu. Ele fala a respeito que Eliseu nem sequer veio atendê-lo e que ainda mandou que ele desse 7 mergulhos no Rio Jordão. Por que então que ele não mandou que ele desse 7 mergulhos lá no rio da sua cidade, onde são muito mais limpos do que os rios de Israel? E os empregados então dão-lhe um conselho, dizendo: mas por acaso se o profeta tivesse falado para que você fizesse algo mais difícil, você não faria? Imagina dar simplesmente 7 mergulhos. E ali eles convencem a Naamã a dar esses 7 mergulhos. E para o meu entendimento, mediante essa palavra, mediante aquilo que nós acabamos de ler e meditar, eu quero deixar aqui um entendimento que eu já vi várias pessoas pregando a respeito dessa passagem, e na maioria, todos falam que Naamã foi curado no último mergulho. Só que no meu entendimento, e através de uma experiência que eu tive com o Senhor no meu trabalho, eu quero te dizer que eu penso de uma maneira diferente. Para mim, Naamã, ele foi curado de outras enfermidades. E cada mergulho daquele representava uma enfermidade em uma área específica na vida de Naamã. Porque nós sabemos que Naamã ele era um homem muito autoritário, ele era um homem muito orgulhoso, ele era presunçoso, soberbo, de coração duro, pecador. E por último, aquilo que estava à vista de todos, ele era um homem leproso. Então, cada mergulho daquele representava uma cura de dentro para fora. Era algo que
nós não éramos capazes de ver, mas Deus ele sabe daquilo que realmente a gente precisa. E com certeza a parte exterior, para Deus é o que menos importa. Mas para que possamos ter um entendimento melhor daquilo que eu quero que nós possamos entender juntos, eu tive uma experiência no meu trabalho. E um certo dia eu estava com uma casa já na parte de acabamento, ela já estava no reboco, e chegou até mim uma cliente, e ela se interessou em comprar a casa, e ela me perguntou se eu era capaz de entregar aquela casa antes da data do seu casamento. Eu falei que sim. Então ali nós fechamos o contrato, e eu comecei então a finalizar aquele trabalho. E um certo dia, só que tinha antes assim, né, tinha um pequeno problema, que eu trabalhava só até as 4 horas e ela, por conta do seu trabalho, ela só poderia passar ali naquele trabalho às 6 horas da tarde. Só que nesse horário eu já tinha ido embora. Então, várias vezes ela passava ali e quando ela olhava para aquele trabalho, estava tudo do mesmo jeito. E um certo dia, ela me manda uma mensagem. E aí, tá tudo ok? Eu falei assim, tá tudo ok. Passou mais um tempo, ela me manda outra mensagem. E aí, tá tudo ok? Eu falei assim, não, tá tudo ok. E isso se repetiu por várias vezes. Para que você possa ter um entendimento, é que sempre que ela passava, eu já tinha ido embora. E quando ele olhava, ela só conseguia enxergar a parte de fora daquele trabalho. E geralmente quando ela passava, estava tudo do mesmo jeito. Desde o dia que nós nos conhecemos, que ela viu o trabalho, ela passava e passava uma semana, 2, e aquele trabalho aparentemente continuava do mesmo jeito. Estava no reboco, porque era a parte que ela conseguia ver do lado de fora da construção. Só que ela não sabia que geralmente quando ela me mandava aquela mensagem, ela achava que estava tudo igual, só que eu estava trabalhando por dentro. Eu estava colocando cerâmica, eu estava dando massa nas paredes, eu estava fazendo a fiação, estava forrando a casa. Então, da mesma forma era Naamã. Quando Naamã ele mergulhava, ele olhava a sua aparência e continuava do mesmo jeito. E eu creio que ele não entendia nada, ele falava, meu Deus do céu, será que não vai ter jeito? E ele continuava mergulhando. Aparentemente, eu olhava a parte externa, estava tudo do mesmo jeito, continuava leproso. E era a mesma visão que aquela moça tinha. Passava dias, ela voltava, a casa aparentemente estava do mesmo jeito, pois ela só conseguia ver a parte de fora. Mas Deus, ele geralmente, geralmente não, ele sempre trabalha de dentro para fora. E com Naamã não foi diferente. Cada mergulho daquele era uma área específica que Deus estava trabalhando na vida dele. Até o ponto que ele dá o 7º mergulho, que ali representa a perfeição. Representa a obra completa. E ali ele foi completamente curado. Gostaria de finalizar essa mensagem dizendo que, se por um acaso você vê as coisas aparentemente do mesmo jeito, eu quero te dizer que Deus ele está trabalhando. Mesmo que você não veja, aparentemente está tudo igual, Deus ele não para. Ele sabe daquilo que você realmente precisa. Ele não vai só te dar aquilo que você espera, mas ele vai te dar além do que você possa imaginar. Porque Deus sim sabe do que realmente nós precisamos. Então, essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe com o canal para que possamos atingir mais pessoas. E eu agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém.